Fala galera, em tela com vocês. E com a finalização da saga do mundo bélico, Superman enfim fez seu retorno para junto de sua família. Mas ele ainda terá que lidar com algumas questões bem delicadas nessa que é a HQ Action Comics, edição 1047. E a história começa na ilha de Strikers, uma semana atrás. Enquanto visitava seu irmão Johnny, também conhecido como Metalo, Tracy era avisada pelo segurança que a caixa de voz foi retirada temporariamente, mas que ele ainda poderia ver e ouvi-la. Então, por conta daquilo, se seu irmão quisesse dizer algo, um texto iria aparecer em uma tela. Dentro da cela, enquanto declarava que em nenhum momento esqueceu seu irmão, Tracy observava que o céu estava limpo naquela manhã e disse que havia um sol duplo. Quando criança, Johnny costumava dizer isso para Tracy quando avistava o sol e a lua ao mesmo tempo no céu. Enquanto retirava alguns livros de sua bolsa, Tracy revelou saber que um dos braços de Johnny poderia virar algumas páginas, segurar cartões e outras coisas. Ela recomendou a leitura de alguns livros, e mesmo que ele não gostasse de nenhum daqueles, Tracy afirmou que continuaria levando novos toda semana, até que Johnny pudesse encontrar um que gostasse. Tracy dizia que estava sendo difícil ver Johnny naquela situação e que ninguém deveria ter que estar preso, especialmente ele. Enquanto chorava, Tracy se culpava por um acontecimento do passado e dizia que aquilo deveria ter acontecido com ela em vez de Johnny. Sabendo sobre a coragem de seu irmão, Tracy queria explicar a alguém o que Johnny fez pelos dois, imaginando que talvez ele recebesse os cuidados que merecia, mas Johnny respondeu que não. Tracy dizia que se pudesse, trocaria de lugar com seu irmão e que continuaria voltando lá toda semana como uma forma de retribuição pelos cuidados que um dia recebeu. Não importava o que acontecesse, Tracy prometeu sempre estar ao lado de seu irmão. Aquele era o exato momento em que o mundo bélico se aproximava, trazendo Superman e a autoridade de volta para casa. Uma semana depois, alguns indivíduos acreditavam que o salto feito em 8 segundos foi o suficiente para despistar o Superman. Eles acreditavam que seriam considerados como heróis enquanto se aproximavam de uma ponte, destruindo tudo o que tinha pela frente. No entanto, deram de frente com o Superman. Enquanto bloqueava o veículo com apenas uma das mãos, Superman usava a outra para imobilizar um dos homens. Naquele meio tempo, um dos criminosos que ainda permanecia no veículo lançou uma rajada em direção de um outro veículo. O carro, que tinha uma família a bordo, acabou caindo da ponte, mas Superman foi capaz de alcançá-lo a tempo e salvou a todos. A família não sabia o que fazer para agradecer o Superman, que insistia em dizer não haver necessidade. Enquanto assegurava se todos dentro do veículo realmente estavam bem, um garotinho afirmava sobre o feito e logo em seguida ofereceu seu Flash Dog como uma forma de gratidão. No entanto, educadamente Superman pediu que o garoto continuasse com seu brinquedo, além de sempre permanecer usando o cinto de segurança como naquele momento, e os lembrou de que os cintos mantiveram todos eles seguros, assim como ele mesmo. Durante seus anos de serviço, um fato comprovado era que o mundo sempre precisaria do Superman. De lá, partimos para as Nações Unidas, onde, em um discurso, era dito que a recente ação altruísta do Superman colocava a Terra em grande risco. O embaixador falava sobre o mundo bélico e que, segundo ele, o planeta era habitado por pessoas que conheciam apenas a crueldade. Aquele conselho questionava a decisão de Superman por ter colocado uma população, segundo eles, tão perigosa na órbita da Terra. O líder dizia que aquele era o motivo da reunião, discutir o que poderia ser feito para aliviar aquela crise. Então, para ajudá-los com aquela questão, foi anunciado o próprio Superman. Enquanto agradecia ao embaixador Nevin e às Nações Unidas pela oportunidade de falar, Superman soube ali que o mundo inteiro queria escutá-lo. O embaixador concluiu dizendo que, devido ao poder que o Superman tinha, por anos, o povo da Terra não tinha outra escolha, a não ser confiar no seu julgamento saudável. Mas aquele julgamento estava em questão,
Então o embaixador perguntou o que o Superman diria ao povo da Terra, pois todos acreditavam que a proximidade do mundo bélico representava uma ameaça existencial. Superman lembrou que uma vez o mesmo foi dito sobre ele, e muitos daqueles entre as nações da Terra que disseram lutavam diariamente entre si por noções sem fundamento sério. Superman assumiu uma responsabilidade para com o povo do mundo bélico e revelou que a maioria foi levada de suas casas. E naquele momento, eles apenas queriam encontrá-los novamente e precisavam da ajuda do povo da Terra. Superman declarou que sua família e amigos se juntaram a ele, assim como outros, com certeza, o ajudaria a realizar aquela tarefa. E o propósito era levar todas aquelas pessoas para casa. Superman revelou também que durante a guerra viu tecnologias que acreditava ter um valor imenso para o futuro do planeta Terra. 2 dos engenheiros mais dotados que o Superman conheceu tiveram acesso a tal tecnologia. Eram eles John Henry Irons e Natasha Irons. Ambos, cooperando com a Star Labs, estavam colocando em uso a construção de um novo Instituto Global de Pesquisa Energética em Metrópolis. Eles acreditavam ser a próxima liderança em avanço e pesquisa de energia limpa. Lex Luthor e Mercy Graves assistiam à audiência. Mercy sugeriu que os planos de Superman para desenvolver energia renovável a partir da tecnologia do mundo bélico causaria um impacto negativo no projeto Blackout. Pensando sobre tudo aquilo que escutou, Lex Luthor executou alguns comandos em seu computador e se conectou a um satélite que comportava seu traje. O controlando remotamente, decidiu ver de perto o que o mundo bélico tinha a lhe oferecer. Enquanto Superman ainda fazia seu discurso sobre os avanços que aquele planeta possibilitava, segundo Superman, o próprio mundo bélico não ficaria por muito tempo na órbita da Terra, apesar de que alguns guerreiros também não tinham casa para voltar. Um pequeno número deles expressavam interesse em fazer da Terra sua casa. Aquelas eram pessoas que sobreviveram a profundas dificuldades, mostrando coragem e resiliência inimaginável. Superman concluiu o discurso dizendo que tinha fé e que o povo da Terra reconheceria o seu valor e que, se convocados, mostrariam aos novos amigos a mesma gentileza e decência que lhe deram e que todas as pessoas merecem. Através de seu traje, Luthor fazia um tour no mundo bélico e se referia aos habitantes com desdém. Ele afirmava para si mesmo que todos ali certamente se comportavam como ovelhas atropelando umas às outras, apenas pela chance de um breve contato com Superman. Luthor acreditava que o planeta Terra apresentaria aquele mesmo cenário se ele mesmo não tivesse tomado algumas medidas. Quando foi questionado por Mercy o que estaria procurando, Lex Luthor afirmava ainda não saber, mas que saberia onde encontrar. Graças a um amigo em comum que tinha com Superman, Lex Luthor manteve-se informado sobre as atividades que ele teve no mundo bélico. Luthor recebeu relatórios que não lhe despertou interesse em outro momento, mas, depois do pequeno anúncio nas Nações Unidas, teve certeza que eram coisas interessantes. Enquanto o traje explorava o corpo de um alienígena, Luthor viu que o tal amigo estava certo. Naquele momento, foi localizada uma caixa órfã. Então, após algumas pesquisas feitas pelo operador certo, Luthor acreditava que poderia fazer grandes coisas e já tinha em mente quem seria a tal pessoa. Enquanto voavam no amanhecer, Lois falava com Clark sobre seus novos hóspedes, que pareciam empolgados com brinquedos velhos de John. Clark agradecia pela compreensão de Lois ao recebê-lo em casa com 2 crianças órfãos. Lois, na verdade, estava muito feliz por ter a companhia de Otto e Osul, pois a fazia relembrar sobre a infância de John. Clark estava preocupado com aquelas crianças e garantiu que a casa de El era deles enquanto eles quisessem. Clark relatou para Lois sobre o dia que ele os encontrou. Ambos estavam assustados como qualquer outra criança estaria, e por tudo que passaram juntos, ele tinha os dois como sua família, apesar de não saber se seria certo mantê-los. Então Lois disse que aquilo era uma coisa que eles iriam descobrir juntos. Na ilha Strikers,
Luthor fazia uma visita afirmando para Johnny que não importava o rumo daquela conversa, não permitiria mais que aquele tratamento humilhante continuasse, não para um homem como ele. Luthor dizia que Johnny Corbin era um homem de talento extraordinário e a lei nunca se aplicaria a homens como Metallo. No entanto, Johnny parecia não se interessar nas propostas de Luthor e solicitava sua retirada. Mas Lex Luthor foi insistente, dizendo que tinha em suas mãos a oportunidade de amplificar exponencialmente os talentos de Metallo. Enquanto apresentava a caixa órfã, Luthor dizia que ambos compartilhavam do mesmo objetivo: salvar o planeta de estrangeiros mal intencionados. Galera, agradeço a todos vocês que acompanham o Em Tela. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente, diz aí o que você achou da história. E pessoal, o Em Tela está em um novo projeto. No outro canal eu falo sobre filmes e séries. Então você que gosta de resumos, corre lá e veja esse vídeo. Muito obrigado e te espero no próximo resumo.